Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Estamos dando início novamente, depois de uma parada não programada, mas eu quero aqui agradecer a todos que estiveram orando por mim, pela minha vida, que estiveram diante do Senhor, clamando para que o Senhor nos desse mais uma oportunidade, né? Eu gostaria de trazer um texto que foi o texto que trouxe muita paz no meu coração durante esse tempo, né? Esta prova que eu passei, que está exatamente no livro de Isaías, que nós estamos estudando, e diz assim, Isaías 42, versículo 5 diz assim: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, aquele que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito àqueles que andam nela. Então, nosso Deus Criador, nosso Pai, é Ele que estendeu, criou os céus e a terra, e é Ele que dá fôlego de vida ao povo que está nela e o espírito àqueles que andam nela. Então, é o Senhor que dá o ar que nós respiramos. Tivemos uma experiência, como eu sempre digo, né, para minhas alunas. Tivemos uma experiência terrivelmente maravilhosa, mas tudo na presença de Deus, tudo esperando em Deus, porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e também agradável. Nós podemos experimentar o amor invencível de Deus em qualquer tempo e em qualquer circunstância na nossa vida. O amor de Deus é invencível. E ele não falha, ele não falhou e ele jamais falhará. Nós precisamos aprender a olhar sempre além das circunstâncias e entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor esteve comigo o tempo todo me dando paz e segurança de que a vontade dele seria feita, porque ele tem, né, os seus planos e ele que tem os seus propósitos. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, né? E aqueles que estão em Cristo Jesus têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Então nós estamos de volta e eu agradeço imensamente por todas as mensagens, por todas as orações. Ainda temos pessoas que amamos, que estão ainda vivendo esta situação. Estamos orando por essas famílias, por essas pessoas, pedindo ao Senhor que venha com a sua cura, com os seus rios de misericórdia sobre a terra, livrando o povo, né, desta angústia tão difícil que é passar por esse tempo dessa doença, né, desse vírus aí. Então, continuemos orando uns pelos outros, ajudando, consolando, pedindo que o Senhor continue nos abençoando. E nós vamos, então, dar continuidade ao nosso devocional e nós vamos terminar hoje aquilo que nós estávamos estudando no nosso último encontro. Nós estávamos no nosso devocional 293 e agora nós vamos em 294, agora nós vamos entrar então no 295. Nós estamos estudando então sobre os obstáculos, aquilo que nos impede de viver aquela vida abundante, uma vida cristã autêntica. E nós falamos então dos benefícios de termos então esta vida cristã autêntica, e uma delas é estarmos experimentando então a presença de Deus, desfrutando da presença
de Deus na nossa vida. E existe um obstáculo que nos impede de desfrutar a presença de Deus, que é o obstáculo do legalismo. E nós temos então um texto aqui no livro de Isaías, que é o nosso livro base, Isaías, capítulo 29, nós vamos estar lendo. Capítulo 29, versículo 13, que diz assim: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprenderam. Porque este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honram, mas tem afastado de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens aprendidos de cor. Então, a última pedra para nós empurrarmos para fora do nosso caminho, antes de irmos então adiante na nossa jornada rumo à libertação, para podermos desfrutar 100% da presença de Deus, é o legalismo. Muitas situações ou condições podem nos impedir então de desfrutar esta bênção maravilhosa da presença de Deus. Por exemplo, se nós não dedicamos então tempo para uma vida de oração, se temos uma vida de oração pobre, mal desenvolvida, isso pode nos roubar a alegria de desfrutar então a presença de Deus. A pessoa que estuda a palavra de Deus, mesmo assim não consegue muitas vezes sentir a alegria, ou sofre do mal chamado legalismo, né? O termo aqui, legalismo, ele não aparece nas escrituras, mas ele pode, em toda parte das escrituras, existe alguns exemplos, né? Jesus sempre falou a respeito disso. Então, nós temos em Mateus, capítulo 12, versículos de 9 a 14, e temos também Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que nos mostra, então, claramente a futilidade do legalismo. Diz assim: não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não podemos agradar a Deus ou encontrar liberdade simplesmente cumprindo regras. O legalismo é a combinação de 3 elementos muito sérios. Primeiro, é o regulamento que substitui o relacionamento. Muitas pessoas acham que ser legalista, que fazer tudo certo, substitui um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E era assim que os fariseus pensavam, e era isso que Jesus sempre falava. Os fariseus tinham uma compreensão superficial, né, sobre Deus. Eles não desfrutavam da presença de Deus, de um relacionamento com Deus. O sábado pertencia inteiramente a Deus, e ele estabeleceu para o benefício e não para o aprisionamento, né, para que eles pudessem estar buscando a Deus. O maior benefício que Deus poderia dar ao homem, né, que foi curado, como nós vimos lá em Mateus, ele foi curado no sábado, estava com a mão atrofiada. Então, o que poderia, né, esse homem receber de benefício era ter um encontro, um relacionamento com o Salvador. E ele começou então esse relacionamento por meio da cura. Quem desfrutou mais de Cristo naquele dia foi ele, porque ele foi curado da sua mão que estava atrofiada. Os fariseus, o homem com a mão atrofiada, então ele não substituía o relacionamento pelo regulamento. Para Jesus era mais importante que esse homem tivesse um encontro, né, com ele e pudesse experimentar do milagre de ser curado naquele dia, do que seguir então a lei.
Outra coisa que nós podemos entender, o outro elemento do legalismo, é que o microscópio substitui o espelho. Em Mateus 12:10, então os fariseus interrogam Jesus para acusá-lo. Como que você pode? Você sabe que o sábado não pode ser feito nada. Os fariseus de hoje, o que fariam? Eles iam procurar erros e defeitos das pessoas para terem a oportunidade de acusá-las. Gostavam de intrigas, de fofocas, na igreja, porque o relacionamento deles com Deus não é intenso. Muitas vezes hoje, os fariseus de hoje, eles são insensíveis à dor, à fraqueza dos outros, concentram-se em buscar os defeitos na fraqueza alheia, porque não desfrutam da presença de Deus. A aparência, o terceiro elemento é que a aparência substitui, então, o entusiasmo. Primeiro, muitas vezes o regulamento substitui o relacionamento com Deus. O microscópicas, as coisas pequenas, substituem aquilo que nós realmente precisamos ver e desfrutar. E terceiro, a aparência muitas vezes substitui o entusiasmo. A nossa motivação para obedecer deve ser o amor e também a nossa devoção a Deus. A obediência sem amor, ela é legalismo. Quem ama, obedece. E nós obedecemos a Deus e a sua palavra porque nós o amamos. A obediência sem amor não passa de legalismo. O exemplo temos ali o publicano e o fariseu. Isaías 29:13 diz para nós: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Nós precisamos, sim, examinar o nosso coração. Deus não tira a nossa temperatura espiritual embaixo, da nossa língua, pelas palavras que dizemos, e nem em nossos ouvidos pelos ensinamentos que nós ouvimos, nem embaixo de nossos braços pelo serviço que nós prestamos. Deus tira a nossa temperatura espiritual diretamente do nosso coração. Muitas pessoas se aproximam de Deus, mas o seu coração e o temor de Deus não estão lá. Então, o que nós podemos concluir? Que há 3 fortes motivos para tirarmos o obstáculo do legalismo da nossa estrada, de desfrutarmos, então, uma vida cristã autêntica. Primeiro, nós precisamos reconhecer que esta jornada de fé se trata de um relacionamento e não de regulamentos. Queremos que nós possamos desfrutar perfeitamente da presença divina. Deus vai se tornar cada vez mais pessoal se levarmos a sério, sermos sinceros diante de Deus, um coração contrito e arrependido. Deus não despreza. Essa jornada de fé, de busca de uma vida cristã autêntica, nós precisamos entender que nós somos aquele a quem Deus procura. Porque Deus quer ter um relacionamento. Ele nos procurou, nos amou primeiro. Foi Ele que nos buscou. Essa jornada, ela trata do nosso coração. Para quebrar qualquer cadeia que esteja impedindo o nosso coração de desfrutar a presença de Deus, a abundante salvação que Cristo nos oferece, só nós podemos encontrar através da salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos ocultar nada de Deus nessa jornada, primeiro porque Ele conhece o nosso coração. Nós vamos então orar ao Espírito Santo de Deus que Ele nos auxilie nessa jornada rumo a uma vida cristã autêntica. Espírito Santo de Deus, nos auxilie em nossa vida de oração, em nossa vida de orar, de ler a Tua palavra. Queremos ser sempre conscientes da Sua presença, Senhor, pois o Senhor é a nossa casa de oração.
Ensina-nos, Senhor, a orar em espírito e em verdade, em desfrutar, Senhor, a tua presença. Não sei se a minha vida de oração está de acordo com os termos, mas eu quero aprender contigo. E quero que os meus irmãos também aprendam a perseverar no exercício de uma vida de oração autêntica, de leitura da tua palavra. Quebra, Senhor, dentro de nós qualquer obstáculo, remova qualquer impedimento que nos impeça de desfrutar da sua gloriosa presença e da liberdade que Cristo nos deu. É o que nós te pedimos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Vai de encontro, Senhor, com seus rios de misericórdia sobre a vida, Senhor, das famílias enlutadas, daqueles que têm, Senhor, os seus doentes, que estão angustiados. Vai de encontro, Senhor, a cada um deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nós voltaremos então amanhã com o nosso devocional Florescer. Deus te abençoe e até lá.